Muito boa noite! Estamos mais uma vez ao vivo numa terça-feira, às 20h30. E esse Photoshop caindo aqui, pétalas, eu acho que é pétalas. O Calvin não vai gostar porque ele tinha me pedido para não usar esse tipo de Photoshop. O Calvin é um menino que trabalha comigo agora. Isso se chama social media. E ele vai me dar as desculpas, mas hoje esse Photoshop foi o que de melhor eu encontrei. E estou fazendo aqui um tempo para cumprimentar vocês que começam a entrar na live. Eu quero cumprimentar a Morgana que acaba de entrar. Boa noite, Morgana. Eu lembro de você, viu? Eu quero cumprimentar a Maria de Lourdes, que acabou de entrar. Boa noite, Dona Lourdes. Eu quero cumprimentar a Mari, que acabou de entrar. E hoje o tema é palpitante: as perdas não superadas e a ansiedade. Nós vamos tratar desse tema hoje, informando a vocês a respeito de curiosidades que vocês desconhecem a respeito de como determinados impactos que as pessoas elas são acometidas no decorrer das suas vidas podem produzir uma doença psíquica, um transtorno de ansiedade. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu gostaria muito que vocês fizessem as suas perguntas. Lavínia, boa noite. Eu quero que vocês deixem perguntas, não interessa, deixem a vergonha de lado, por favor. Ninguém chega a lugar nenhum com vergonha, com medo e com ansiedade. Então, para que eu possa responder as dúvidas de vocês, estas nossas lives ao vivo, elas são para isso. As vossas perguntas, as vossas questões, elas enriquecem o nosso conteúdo e deixa a live interativa e possibilita com que nós contentemos mais cada um que entra aqui conosco, que está se utilizando do seu tempo. Não é que poderia estar fazendo outra coisa, mas que já entrou aqui é porque verdadeiramente gostaria de informações. Eu quero cumprimentar a Daniela, que também está conosco. E eu gostaria que vocês ficassem até o final, viu? Porque no final da live eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês. Mas só vão participar dessa surpresa aqueles que ficarem até o final da live. Não é? Live gravada não tem interação. Gostaria também de pedir a vocês que, por favor, considerem que tem pessoas que precisam dessas informações, pessoas que já perderam ente querido, quem nunca, certo? Mas considerem lembrar agora daquele amigo, aquela amiga, aquele parente, aquele colega de trabalho, enfim, que precisa assistir essa live hoje à noite conosco. E gostaria então de conhecer essas informações tão importantes que nós temos. São coisas simples, são coisas cotidianas, ocorrências do dia a dia de cada um ao longo da sua história de vida, mas que muito interessam. Então, por favor, mandem aí o seu aviãozinho para aquela pessoa que você lembrou, que você está lembrando, para que ela possa participar conosco ao vivo. Porque ao vivo, como eu sempre falo, é mais emocionante. Então, as perdas não superadas e a ansiedade. Entrou o Instituto Interlim, e eu não sei se é a Zahri ou se é a equipe da Zahri. Então, mas seja quem for, eu quero cumprimentar e também dar meu boa noite com muito carinho ao Instituto Interlim,
Claudete Reikemeyer, seja bem-vinda. Então vamos lá. Deixem as suas perguntas, deixem a vergonha de lado, que nós gostaríamos da participação de todos. Eu tô fazendo aqui um tempinho, ainda que é para vocês entrando, tá? E eu cumprimentando. Sandra, boa noite. Que bom vê-la. Então fiquem conosco até o final da live e participem. Eu não vou contar o que é, mas eu vou fazer uma surpresa para vocês, para quem ficar ao vivo conosco. Mandem o seu aviãozinho para aquele amigo, aquela amiga que gostaria, que não sabe da live. As perdas não superadas e a ansiedade. Ainda dá tempo que nós nem entramos no tema. Estamos só aquecendo as turbinas. Alguém me falou que eu deveria me soltar um pouco mais nas lives para começar a fazer humor. Assim como eu faço nas minhas consultas. Eu faço. Quem já consultou comigo sabe. Mas quando dá, né, pessoal? Não é assim de mau gosto. Porque não se brinca com coisa séria. E eu respondi para essa pessoa assim, mas como é que eu vou fazer gracinha, como eu faço contigo, ao vivo e falando quase sempre eu estou falando de assuntos relacionados a transtornos psíquicos, né, depressão, são assuntos sérios e como que eu vou fazer, né, gracinha e como que eu vou ser engraçada de uma maneira natural, né, não é tão fácil, então eu penso que é toda uma questão de respeito, de medo, tá, às vezes, de ferir alguém, como se eu estivesse brincando com assuntos sérios. Mas talvez essa pessoa que me disse isso tenha razão, né? Afinal de contas, ninguém veio aqui querendo ficar doente, né? Veio querendo encontrar informações ou passar conosco ao vivo, nesses 45 minutos que nós ficaremos aqui ao vivo, assim, um momento mais descontraído. Questões? Então vamos lá. Nós queremos então dar ênfase para os nossos conteúdos, né, que nós estamos postando nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso canal no YouTube. São conteúdos digitais e eles têm o objetivo de informar, né, as pessoas sobre as doenças psíquicas. Nós estamos enfatizando a ansiedade, existe um motivo especial para isso que eu não vou contar para vocês, não agora. Então, relacionada às causas, né, as suas causas, sempre focando na solução. E falando sempre de como impactos que são ocorrências que desencadeiam uma química no nosso organismo capaz de gerar estresse e uma série de reações e de sintomas que fogem do nosso controle. Na maior parte das vezes nós não conseguimos mais fazer cessar essas reações químicas em nós, a não ser com o uso da medicação num primeiro momento e num trabalho de psicoterapia que traz a compreensão, mas é gradativo. Quando uma pessoa ela tem estes impactos no seu viver e ela recebe essas descargas de hormônios, toda uma química, ela se sente, esse estado ele pode perdurar, né, durante muito tempo, então, onde ela vai produzindo um transtorno psíquico, que são as chamadas doenças psíquicas, que nós também sempre estamos tratando do tema, sempre dizendo a vocês que nós consideramos alguém que adoeceu e não alguém que é doente. Então, ao estudar o contexto da nossa história de vida e as ocorrências e os registros que ficaram para nós dessas ocorrências, vivenciados com forte emoção, nós vamos então nos autoconhecendo e isso nos possibilita, num primeiro momento, entender se vai solucionar
uma persistência e um acreditar e a presença, o processo conduzido por um profissional gabaritado para tanto. Cada caso é um caso e nenhum caso pode ser tratado de maneira igual, certo? Uma consulta nunca se repete. Então, isso ocorre devido à não superação daquele impacto, a doença psíquica, ela acontece ali, e por uma ausência de compreensão e clareza acerca daquilo que está acontecendo, daqueles sintomas. E os respectivos gatilhos que acionam essas reações automáticas. Então, é como uma regressão espontânea, que nós fazemos ao nos deparar com determinadas situações, pessoas, coisas, lugares. É como se nós estivéssemos vivenciando tudo novamente, nós não entendemos o porquê aqueles sintomas, eles persistem, eles voltam, e com força, a mesma força daquilo que foi vivido lá atrás, ou mais grave, pelo fato de já ter sido repetido inúmeras vezes, várias crises de ansiedade. Então vai desenvolvendo diversos transtornos, e que vão poder se verificar que uma pessoa, quando ela desenvolve depressão, normalmente ela desenvolve também outras modalidades de transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão, quase sempre também elas vêm casadas. Então nós vamos explorar hoje a relação da ansiedade com perdas não superadas. Nós vamos considerar aqui estas perdas, o luto vivenciado. Nós vamos falar então, num primeiro momento, da chamada morte, a tão temida, evitada, e que muitas vezes não se quer nem tocar no assunto, e não se quer mesmo, mas a relação desse tipo de impacto que marca fortemente a vida de um ser humano e que pode ser o desencadeador de doenças psíquicas como transtornos de ansiedade. Então, o que vai acontecendo no psiquismo de uma pessoa que perdeu um ente querido para a chamada morte e ela não conseguiu superar? O detalhe aqui é exatamente esse: pela falta de preparo que nós temos, e ninguém se prepara, e o programa que nós possuímos não nos prepara para nós imaginarmos que algo além da chamada morte possa acontecer e confiar nisso. Então, o que normalmente acontece é que quando nós perdemos alguém, fica-se à mercê destes sentimentos, de um forte impacto e uma falta de compreensão a respeito daquilo, uma retirada de chão, certo? Uma retirada de tapete debaixo dos pés daquilo que nos dava segurança, que é a presença daquele ente na nossa vida. O que pode acontecer para que uma pessoa não supere, ela viva aquilo com mais emoção e ela receba esse impacto da morte, da perda de um ente querido, e ela não supere. Num primeiro momento, essa pessoa ela pode ter registros que já predispõe essa pessoa a estar vivenciando isso como se fosse não pela primeira vez. Perdas anteriores, alguém que já perdeu outros entes queridos, e eu já atendi no meu consultório pessoas que têm esse histórico. Então, que na fase da infância, na fase da adolescência, que são fases muito cruciais em que nós formamos a nossa base junto àqueles que nós amamos, que nos transmitem segurança,
e que são importantes para nós e para o desenvolvimento da nossa saúde e do nosso psiquismo, de que nós vamos crescer saudavelmente junto a essas pessoas. Então, um avô, uma avó, pai, mãe, tios, tias, são lembranças, são registros de perdas que podem ocasionar que num momento, em algum momento lá na frente, quando tudo isso já aconteceu, uma perda, ela não é um único fator, ela não é a única causa, mas ela já é o acúmulo de várias perdas registradas. Então a pessoa pode, naquele momento, ela vai entender, né? Hoje vocês vão entender que o acúmulo dessas experiências, pode ficar registrado nela um medo profundo, né? Uma sensação de que está todo mundo, todos que ela amam estão partindo, de que ela está ficando sem apoio, sem aqueles que ela ama. E ela pode desenvolver um medo e que normalmente é de morrer, de ela vir a morrer ou de perder novamente pessoas queridas, que isso parece que não vai cessar. Então são perdas anteriores que geraram trauma e que não foram resolvidas consigo. Porque o que está resolvido em nós, dentro de nós, resolvido está. Um outro fator desencadeador, né, que facilita que algumas pessoas tenham essa predisposição para não superar perdas, é uma gestação vivenciada com ameaça de aborto, a sua gestação, certo? Vejam bem vocês que estão entrando esta noite conosco, quem passou por isso, quem tem essa informação a respeito da sua gestação, ou foi uma gestação de risco. Sabe aquela gestação anunciada? Olha, essa é uma gestação de risco e ela pode não chegar até o final. A mãe que tem essa notícia, ela registra esse perigo e aquele ser que está sendo formado registra isso em forma frequencial. Então são pessoas que sim, depois, em algum momento do seu viver, elas podem acessar essas informações que são advindas do período em que elas estavam na barriga da mamãe. Também, além da gestação, um nascimento vivenciado com risco, o chamado nascimento de risco, aquele em que houve emergência e urgência. A criança ela vai nascer e ela o parto normal não vai ser possível e cesárea de emergência. Havia uma época que se usava muito aquele ferro, o chamado fórceps, e que isso forçava, judiava demais a gestante, mas era a única forma de muitas vezes salvar a vida daquela gestante, a vida do bebê. E esses registros ficam na mãe e na criança, que nasce quando, no decorrer da sua vida, ela pode ter mais dificuldades que outras para superar perdas de entes queridos e se sentir com medo disso. Quer dizer, a morte ou a ameaça da morte me gerando medo, porque ansiedade é medo. Lembrando sempre que o trabalho da Simone como psicoterapeuta, ele tem o foco no encontrar, compreender e poder solucionar as causas dos transtornos emocionais, das dificuldades de fundo emocional. Então, uma outra situação também que pode acontecer e que normalmente irá acontecer, para que uma pessoa não supere, ela não consiga superar a perda de um ente querido, o que é mais comum, o apego. As pessoas normalmente elas são por demais apegadas em quem amam e elas não conseguem se visualizar sem aquelas pessoas. Elas não pensam que tudo é passageiro aqui nesse mundo, né? Quem tem alguma experiência de vida e já passou por isso, já compreendeu, já assimilou, não é algo difícil, que nós não vamos ficar aqui
e as pessoas que nós amamos também não, mas existe um apego, né? Então, e algumas pessoas, elas preenchem o sentido das suas vidas com a vida de outras pessoas. Por exemplo, eu posso ter um filho para preencher a minha vida, e se acontece eventualmente a morte dessa criança ou desse filho, né, jovem ou criança ou adulto, um filho, o meu sentido da vida vai junto com aquela pessoa, posto que o sentido da minha vida não estava comigo, estava depositado na vida de uma outra pessoa. Então, ter um namorado, uma namorada e fazer daquela pessoa a razão do meu viver, não somente, né, no momento de uma morte, mas de um término de uma relação, que nós vamos explorar isso em lives posteriores, vai gerar um luto naquela pessoa, de modo que ela perca o seu sentido da vida por não estar mais na presença daquele ente ao qual ela era apegado, e que agora não está mais. Pode ser um amigo, então, alguém, né? Um parente, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó. Então, o familiar, né? Aquela presença, aquelas pessoas que verdadeiramente marcaram a nossa vida, né? Por terem nos amado, por terem deixado marcas em nós de carinho, de amor, de proteção. Quando falta, há pessoas que elas sozinhas, e muitas vezes até mesmo por não querer, por não se ajudar, nós também vamos falar sobre isso, elas acabam não superando. Então, se alguma dessas pessoas queridas venha a faltar, esse apego faz sofrer. E a pessoa, ela fica vazia, né, desse sentido da vida. Então, fica ali faltando as moedas que ela depositou em apenas um cofre, ou nos cofres que estavam lá fora, mas que não eram seus. Uma imensa maioria de pessoas tem apego, né, em outras pessoas, em algum grau. Nós temos apego. A questão toda é quando esse apego ele vai adoecer alguém em um momento da perda, em um luto que não foi devidamente elaborado, uma perda que não foi devidamente compreendida e superada, e muitas vezes a pessoa não buscou ajuda, né? E nunca haviam feito o exercício de pensar em viver sem elas. O que, vamos ser sinceros aqui, pessoal, a maioria de nós, né, não está muito querendo pensar que nós vamos sair, que nós vamos partir, que aqueles que nós amamos vão partir, e que isso vai acontecer. Mas quem fica precisa continuar, né? E acerca de quem vai, os questionamentos são muitos. Mas quem fica de quem nós estamos tratando aqui, são aqueles que podem adoecer, uma vez não superados esses impactos, precisa continuar. Também o que causa as pessoas não conseguirem superar a perda dos entes queridos e poderem desenvolver transtorno de ansiedade além do apego excessivo, a dependência. Então, não é saudável para uma pessoa ser dependente de outra, justamente para um preparo no seu viver de que cada um de nós, né, cada um seja o seu suporte. Eu sei que isso não é fácil, mas pode ser exercitado. Sermos independentes, o quanto mais nós formos, é melhor. Eu não estou dizendo a vocês que nós podemos ser totalmente independentes e que nós vamos viver sozinhos e que nós vamos ser autossuficientes, mas há pessoas que são por demais dependentes de outras e que não se preparam para um futuro, quando em algum momento elas estiverem consigo mesmas, em uma situação como da perda desse ente querido, que pode ser, por exemplo, um cônjuge, né? E
às vezes uma esposa dependente demais do esposo, em questões também, em questões materiais, né, relacionado a dinheiro, dependência financeira, dependência funcional. Normalmente quem é mais dependente é o homem, né, mais dependente da mulher de forma funcional, e a mulher de forma emocional. Mas há um grau de dependência em todos os dois. Tanto que o homem, ao ficar viúvo, ele mais facilmente ele vai procurar uma outra mulher para viver. Pela questão até mesmo de que ele necessita de uma mulher para viver funcionalmente. Sim, para fazer as coisas para ele, para cuidar dele. A mulher, nesse sentido, ela é mais independente. Mas, dependendo de quem seja, essa pessoa ela pode ter desenvolvido, por um histórico de vida dela, ela pode ter desenvolvido uma extrema dependência daquele outro ser com quem se vive. Então, ela não se preparou. Quando parte aquele ente querido, do qual eu era dependente, isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar insegurança, além da perda do sentimento de tristeza profundo, do luto que vai precisar ser vivenciado, né? A vida vai precisar ser reelaborada sem a presença daquela pessoa, que agora não está mais, mas também isso gera uma insegurança de como que agora eu vou viver, né? Como que vai ser o meu futuro sem essa pessoa. Porque dá medo. E então nós estamos falando do desencadear de transtornos de ansiedade gerados por esse sentimento de que o meu suporte àquela pessoa, né, sobre quem eu depositava a minha segurança, agora não está mais comigo. Eu atendi, e eu lembrei agora para contar a vocês rapidamente um caso que eu atendi de uma mulher viúva recentemente, na época da pandemia. Isso foi em 2020. Eu vim atendê-la e ela estava assim quase naquele período de luto, né? Eu não me recordo direito, mas devia fazer uns 4, 5 meses que ela havia perdido o esposo. E é bem cedo. Não tem muitas pessoas que conseguem já ir para uma psicoterapia nesse período, mas ela veio. Então, o caso dessa mulher era bem esse. Esse esposo que havia falecido, ele, além de ser um excelente esposo, eles eram um casal que se entrosavam muito bem, viviam muito bem juntos. Ele fazia de tudo por ela. Ela era uma mulher assim tratada como um bibelô por ele. Então, ela dependia dele para tudo. Ela se deixou viver assim. Ele era assim como se fosse um pai para ela, assim, um protetor. E ela permitiu que fosse assim. Então, era ele quem resolvia os problemas. E ela deixava quase tudo transcorrer assim, pelas mãos dele. Então, quando ele veio faltar em presença física, né, claro que ela sofreu imensa insegurança, além da tristeza, da saudade, do ter que elaborar essa partida, né, várias questões entram em jogo, e ela ainda é uma mulher bastante jovem, mas o medo e a insegurança de como eu vou viver sem aquela pessoa, porque não havia ainda um preparo. Era a partir dali que ela iria começar a aprender a fazer tudo, né, só dessa vez, sem ter aquele companheiro. O que eu, então, não recomendo para mulher nenhuma, para ninguém, é que fique assim, nessa extrema dependência do outro. Ainda que o viver junto vai nos possibilitar ter esse apoio, ter esse suporte, mas eu questiono aqui com vocês, né, se é necessário que você entregue tudo, que você fique acomodado, acomodada, né, e não pensar que o amanhã pode ser que você vá precisar lutar sozinho e não se preparou para isso, aí o medo toma conta
e você verdadeiramente acha que não é capaz. Alguém pode adoecer, sim, e desenvolver um transtorno, porque aí tem um medo inconsciente que a pessoa não entende o porquê que ela está com esses sentimentos, e ela pode desenvolver crises, não é? Mas então tem esse fundo, esse fundo para ser entendido, correto? Então há pais muito dependentes de filhos também, que invertem até mesmo as posições, que não preparam os filhos para o amanhã, para serem independentes, para voar. E que também, quando não só se um filho vir a falecer, mas se um filho for estudar no exterior, ou for fazer a vida dele, for para casar e morar longe, o que acontece muito, e por que não? E não há nada errado com isso, até muito pelo contrário, mas há papais que vão sentir essa partida, esse distanciamento, que não precisa necessariamente ser uma morte, como um impacto muito grande que pode gerar um desgosto profundo, um transtorno depressivo e um transtorno de ansiedade nessa pessoa, se não for algo bem compreendido. Então tem algumas histórias assim, de, por exemplo, mulheres que ficam viúvas muito jovens, que eu atendi. Houve um caso especial, e aí entra numa questão que é bem interessante, Há pessoas que elas não superam, e elas não superam porque elas não estão conseguindo aceitar a partida daquele ser, daquele ente. E elas não conseguem. Eu já fiz psicoterapia com mulheres assim, uma em especial que eu atendi, eu pratiquei a hipnose regressiva com ela. Chegou num dado momento que ela era para ela se despedir, nós elaboramos a despedida que ela não havia feito do companheiro que partiu. Ele era viajante, ele era motorista e viajava para longe, ficava vários dias fora e não voltou. E era um relacionamento muito bonito, Era o amor, o chamado amor da vida, mas que por força, para ela, por força de algo que nós não compreendemos, está além da nossa compreensão, então veio para ela essa superação, mas ela não estava conseguindo, ela não estava conseguindo se visualizar entregando, deixando, fazendo a despedida. Então, o apego muito grande que apareceu durante esse processo de psicoterapia com essa moça. Mais algumas pessoas passando por aqui essa noite que eu não cumprimentei. Então, vamos lá. Alcione, o Gabriel, Heidman, é a Tamires, é isso, Tamires Couto. Quanto tempo, menina, saudade de você. Tamires, uma querida. Carol, seja bem-vinda, Carol. Então, caríssimos, vamos dando continuidade. E vocês não estão fazendo perguntas, e a Simone continua, certo? Opa, caiu um pouquinho aqui, mas vamos lá. Então, a nossa live se aproxima do fim. Nós queremos aqui fazer então uma observação bastante importante a respeito dessa questão da ansiedade relacionada à perda de entes queridos. Uma delas é que a pessoa ela desenvolve com muita facilidade o medo de morrer, especialmente se ela já tem outros registros relacionados a esses fatos. Ela desenvolve também com facilidade o medo de perder pessoas que ela ama novamente. Ela começa a imaginar muito isso. Isso é automático, O seu psiquismo ele vai funcionar de maneira automática. Ela desenvolve também com muita facilidade o medo do futuro, perante aquela perda. O que o automático funcionando. O que você vai fazer agora sem esse suporte, sem o apoio daquela pessoa, em quem você era apegado, a quem você dependia.
É uma questão de sobrevivência, mexe aqui com instintos nossos de sobrevivência. E isso é muito importante que seja compreendido. Elas também desenvolvem com muita facilidade o medo da solidão imaginária, né? Que é não ter mais aquele apoio, que agora eu vou viver só. E não é necessário que seja assim, mas que não tenho mais aquele que me protege, ou aquele que me cuida, ou aquele com quem a minha sobrevivência está garantida na presença desta pessoa. Então, isso acontece com bastante facilidade. Então, há uma relação de causa e efeito muito clara para nós aí. Algo que eu quero destacar aqui também é o porquê a morte ela causa temor nas pessoas, certo? Então, a morte ela causa temor nas pessoas porque a morte ela é uma estranha, ela é uma desconhecida. A morte ela nos traz o ponto de interrogação sobre o que vem após ela. Por mais que nós venhamos de religião, educação religiosa, que nós tenhamos recebido nas nossas vidas, praticamos ou não, mas cada um de nós, né, a imensa maioria de nós, ela partiu de uma educação religiosa, mas a morte, ela causa temor porque ela traz o desconhecimento. Ela tira a pessoa do conforto daquilo que ela já sabe o que é o estar aqui nesse mundo, para uma possibilidade desconhecida, então a pessoa se sente insegura diante dessa possibilidade de lidar com aquilo que ela desconhece. Por isso, ela é tão temida e as pessoas não estão preparadas. Então, nós sabemos que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a falta, é o conhecimento, perdão. O contrário do medo é o conhecimento. Se nós formos estudar, se nós formos aprofundar esse tema e encontrarmos então o suporte nestes estudos, e as pessoas não vão fazer isso, vamos aqui então até mesmo dizer que o que falta nas pessoas é uma espiritualidade ou algo que verdadeiramente responda, mas é uma busca que as pessoas também elas fazem. Mas será que encontram, né, em sua busca, no seu espiritualismo ou nas suas religiões, será que elas encontram? E se elas encontram, por que temem tanto? Há uma coisa que ilustra isso que eu estou falando para vocês aqui agora, que a morte causa temor por causa do desconhecido, que há pessoas que elas entram num impacto tão grande após o choque que levam após a morte de um ente querido, principalmente quando acontece de uma forma bastante surpreendente, né? Assim, de repente, que não era uma doença, que não estava, a pessoa se prepara menos ainda, né? Ela vai buscar no espiritismo, no espiritualismo. Normalmente ela vai buscar que ela não era afim destas coisas, ela não era afeita, ela não tinha simpatia por essas questões, né, de doutrina espírita. Ela acaba buscando psicografia e acaba conhecendo, né, essas filosofias e doutrinas espiritualistas para buscar o consolo. É uma forma de buscar aquele ente que ainda para ela está muito presente na sua vida e que ela quer buscar informações a respeito. Quer dizer, né? E agora? Eu não quero deixar ir, eu quero esse contato, eu quero saber, eu quero conversar com essa pessoa, eu quero saber como é que ela está, onde ela está. Por quê?
porque eu quero uma informação em que eu acredite e isso me tira do desconhecido. Então deixa de me causar temor, me dá conforto, né, e consolo. Se existe ciência nisso, aí já é uma outra discussão, mas a maioria das pessoas, ela envereda por esse caminho. Nada aqui nós estamos criticando ou dizendo que isso não se deva fazer ou que se deva fazer, né? Nós estamos apenas comentando e fazendo a relação. E ninguém quer morrer, não é mesmo? Via de regra, mesmo que a vida dessa pessoa não esteja boa, né? Existem as exceções de pessoas que põem fim à própria vida, mas via de regra ninguém quer morrer justamente porque não é porque a vida está boa, mas é porque ela tem medo do desconhecido, medo do fim, do ponto final, que imaginariamente a morte é para essa pessoa. Então, num segundo ponto, nós podemos citar também como impacto não superado uma perda que pode gerar ansiedade e desenvolver transtornos psíquicos, separações não superadas que podem estar relacionadas aí também a outras perdas passadas, né? Então aquele cônjuge, ou mesmo os filhos envolvidos, né? Os filhos pequenos daquele casal, houve uma separação e não houve, essa separação não foi compreendida, digerida, né? Pode gerar transtorno. Crises financeiras como falência, desemprego e outros impactos. Estes nós não iremos aprofundar hoje à noite. Será tema de lives posteriores. Nós pretendemos então estar explorando, voltar a explorar este tema e adentrar mais nele, sempre trazendo assim mais especificamente minúcias a respeito deste tema e informações com as quais cada um de vocês possam se identificar. Certo? Então nós terminamos, nós já estamos adentrando no tempo e eu fiz uma pegadinha com vocês, eu disse que ia fazer uma surpresa, mas era só para que vocês ficassem. Então quem caiu, caiu, não é mais 1º de abril, já passou. Mas a intenção foi boa, então vocês vão me dar as desculpas. Eu vou me despedindo essa noite. Na próxima terça-feira nós teremos novamente live e com mais novidades para vocês, mais informações relacionadas aí à saúde mental e sobre os transtornos de ansiedade, suas causas e sua superação. Boa noite a todos, um grande abraço e até lá.